Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, ela chega em sua vida, e que chega abundantes bênçãos do Senhor em sua vida. Eu quero hoje estar trazendo uma mensagem a todos os meus irmãos que acompanham cada mensagem no canal. Hoje vamos estar falando a respeito de Gideão. Gideão foi um homem que, diante de uma grande circunstância, eu digo para vocês, ele estava ali enfrentando uns grandes problemas que estavam acontecendo no tempo dele. Israel estava sobre a vontade do inimigo. Ele estava sobre a opressão do inimigo, os ataques. E a Bíblia vai falar que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Enquanto ele estava ali trabalhando, a Bíblia vai dizer que um anjo apareceu, estava debaixo de uma árvore, e disse para Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Só que naquele momento, como a Bíblia vai dizer, ele questiona. Ele questiona. Ele disse, se o Senhor é comigo, por que o Senhor deixou que tantas essas coisas acontecessem? Se os nossos pais dizem de suas maravilhas. Então o anjo ali responde a Gideão, não explicando o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o anjo do Senhor disse, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não disse eu? Então, e o anjo do Senhor disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. O anjo, ele estava ali para resolver aquela situação. Mas do que o anjo, ele esperava que alguém se posicionasse, alguém tomasse uma atitude diante daquela situação, para ele poder contar. Não foi que Gideão ter sido o privilegiado, o querido. Não. O que levou o anjo a contar com ele foi a atitude que ele tinha. A fé, a determinação, a revolta de não aceitar estar naquela situação, e que se encadeou uma mudança de cenário, uma mudança de transformação naquele lugar onde ele estava vivendo. Então a Bíblia também vai relatar louvado seja Deus. Aqui vai dizer Juízes capítulo 7, versículo 9. Sucedeu em que naquela mesma noite, acompanhem pela leitura aí da tela,
E sucedeu em que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Tá vendo? Isso aqui é muito forte. O Senhor entregou a Gideão os seus inimigos em suas mãos. Os seus inimigos em suas mãos. Por causa de o quê? De uma atitude que ele tinha tomado. Por causa de uma atitude. O Senhor agiu e colocou os inimigos de Gideão em suas mãos. Hoje, meus irmãos, quem são nossos inimigos? E quais está sendo os nossos adversários? Quais problemas que vocês estão enfrentando hoje? Quais são os seus problemas? É a doença? É o problema no casamento? É um problema na família? É um problema financeiro? Qual está sendo o problema? Quais desses está sendo os seus adversários, os seus inimigos, os seus opressores? Quando você tomar uma atitude de fé, assim como esse homem chamado Gideão, um homem de carne e osso, que tinha uma matéria, um corpo que sangrava, que Gideão não era um Deus, mas quando ele tomou uma atitude de resolver aquela situação, Deus ter sido com ele. O anjo do Senhor ter ido adiante dele. E por isso que Gideão, ele teve um resultado. Mas Gideão, para ele ter um resultado, ele tinha que seguir direção. E a direção que Gideão tinha que seguir era a direção de quem? A direção de Deus. Uma coisa é você seguir direção humana. E uma coisa é você seguir a direção divina, a direção de Deus, a direção do Eterno. Então, para você ter resultados, você ter vitória, você vencer problema, os seus inimigos, você tem que seguir uma direção. Você tem que seguir uma direção. E essa direção não é direção humana, é direção de Deus. Talvez você já seguiu direções humanas, direção de pessoas, você já ter seguido conselho de pessoa, pessoa que mandou você fazer assim, e você fez com aquele pensamento que ia dar certo e no fim ter dado errado. Não saiu como foi ali aconselhado, não saiu como foi ali direcionado e ter dado errado. Mas quando você segue a direção de Deus, não tem falha, não tem erro. Não tem erro. A Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus através de Jó não pode ser frustrado. Se não for, não saindo do texto, se não for ver a história de Jó, o quadro da história, o cenário, o evento que aconteceu na vida de Jó, a circunstância, os desafios que ele teve, as provações e tudo, os abandonos, as perdas, o sofrimento, cada doença. Se você for ver Jó, no fim ele viu que ali, mesmo naquela situação sendo tão difícil, Deus
ele não frustrava os seus planos. Ou seja, ele acreditava que, mesmo naquela situação, havia um plano de Deus perfeito para a vida dele. E por isso que, segundo a história de Jó, ele ter perseverado, porque ele acreditava no plano perfeito de Deus. No plano perfeito de Deus. Não era um plano do homem, plano de Deus. O plano de Deus. E que ele só se saía bem daquela situação, ou vitorioso, se ele ali permanecesse, né, acreditando no plano de Deus. No plano de Deus. E por isso que ele diz: eu sei que tudo tu pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se isso que está acontecendo é o Senhor que está permitindo, além disso tem algo a fazer o Senhor, entendeu? Na interpretação. Então, toda luta, toda circunstância, tudo que acontece na vida de um cristão, tem coisa que é projeto, é plano de Deus. Mas o que estava acontecendo na vida aqui de Gideão era algo que o povo lá atrás tinha causado diante dos olhos de Deus. Deus ali entregou o seu próprio povo nas mãos dos inimigos, mas Deus, ele, com o tempo, teve misericórdia do sofrimento daqueles que não tinham nada a ver, aqueles que não fez parte do pecado do povo. E ali Deus levanta como Gideão um homem que salvaria todo o povo que estava sofrendo e que que ia tirar o povo do sofrimento. Então Deus escolhe 300 valentes que se ajunta a Gideão, obediente, que sei que tudo que ia ser feito, né, todo o rito que ia ser feito, todo o planejamento. Deus forma ali um exército de 300 pessoas, 300 valentes, 300 soldados, 300 guerreiros, para ajudar Gideão, que estava ali como capitão, como general, como comandante daquele exército, daquele pelotão, para guerrear contra o exército do inimigo. E aqui diz: e se ainda temes, desce e desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirá em que dizem o que dizem. Então se esforçar as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço puro até ao extremo das sentinelas que estava no arraial, e os medianitas e os malaquitas, todos os filhos do Oriente, desciam no vale como gafanhoto em multidão. Olha para você ver. Imagine uma multidão, malaquitas e medianitas junto contra Gideão e os 300 valentes. Aqui era um dobro de homens contra só 300 homens que estavam com Gideão. Mas para Deus, o tanto que estava do lado do inimigo não era nada, era como um pó da terra, com um sopro desaparecia, sumia, evaporava. Para Deus é isso. Para o homem, aos olhos do homem, aquele exército de homem é algo assustador, algo que faz medo. Mas para Deus aquilo não era nada. Aos olhos de Deus aquilo não era nada. Então tem problema na nossa vida que para nós é algo assustador, é algo que faz medo, é algo, sabe, algo superior à nossa capacidade de vencê-lo, né? As nossas experiências, né, de combatê-lo. Mas para Deus, aquele problema que para nós é grande, para Deus não é nada.
Então os malaquitas, medianitas, mesmo sendo um grupo de muitos soldados, de muitos homens ali, mas para Deus eles não eram nada. Era como um pó da terra, um pó que sopra, como uma palha, como se fosse uma folha de uma árvore seca, que Deus sopra e vai embora, o vento passa e leva. Então, naquele momento, Gideão, ele, como diz aqui, os medianitas, os malaquitas, os filhos do Oriente jaziam num vale como gafanhoto e multidão. Eram numeráveis os seus camelos como a areia em que há na praia do mar e multidão. Chegando, pois, Gideão, eis em que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, dizia: eis em que um sonho sonhei, eis em que o pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas e chegava até a tenda e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Respondeu o companheiro e disse: não é isto ou outras coisas, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus te dado nas suas mãos medianita e todo este arraial. Sucedeu em que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levanta-vos, porque o Senhor te dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens, em 3 esquadrões e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzina, cântaro vazio, tocha nele e acesas, e disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis em que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Seguindo a orientação, tocando eu em todo que comigo estiver a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo arraial, e direi: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens em que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se aposto as guardas, tocar a buzina, partir os cântaros que tinha nas mãos, e assim tocar os 3 esquadrões as buzinas, e partir o cântaro, e tinha nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas em que tocava. Exclamaram: a espada do Senhor de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando, fugiram e tocaram, pois, os 300 buzinas. E o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto e todos o arraial. E o exército fugiram para Gerezar, até Betesita, até ao limite de Abel-Meloar, acima de Tabate. Só para você ver, né? Muito forte essa palavra. Gideão fez tudo como foi orientado no sonho. Aquele sonho foi de Deus, com certeza. Foi orientado, né? E orientou também os seus companheiros, né? Os pilotão que estavam ali de 300, se dividir em esquadrão, como diz, né? Esquadrões, e cada um ali foi para sua função, cada um foi para o seu lado, que foi
orientado. E naquele momento, segundo a ordem de Gideão, todos tinham que tocar a buzina, quebrar o cântaro, acender as tochas e dizer: pelo Senhor e por Gideão, a espada do Senhor e a espada de Gideão. E naquele momento os inimigos entraram em alvoroço e um começou a guerrear contra o outro. E Gideão prevaleceu naquele dia e ele teve uma grande vitória e um grande livramento que o Senhor tem dado a ele, porque os inimigos já estavam marchando para destruir todo israelita, todo o povo. Mas Deus, ele livrou. Tá vendo como um Deus é maravilhoso? Né? Por isso que você precisa confiar no Senhor e acreditar nele. Então, o teu problema pode ser grande, como o problema de Gideão ali estava sendo. Porque os inimigos era 2 vezes, 3, 4, 5 vezes maiores do que o exército dele. Mas mesmo ele com poucos soldados, com poucos guerreiros, com poucos valentes, ele sabia que o maior estava ali sendo com ele, que é Deus. O general, né? O Senhor dos Exércitos estava ali junto com ele. E naquele momento, ele venceu a batalha porque Deus tem sido com ele. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, você precisa de Deus. Para vencer aí esse problema que você está tendo, você precisa de Deus. Vencer a depressão, vencer a insônia, vencer o vício da bebida, vencer o vício do cigarro, vencer o vício das drogas, vencer qualquer problema que você estiver enfrentando, qualquer desafio, qualquer situação. Você precisa colocar Deus na sua frente. Deus na nossa frente nós precisamos, porque se Deus não for na nossa frente, se nós não colocar Deus na nossa frente, nós não vamos vencer. Você quer ganhar a tua família para Deus, tu quer que o seu filho venha se converter ao Senhor, você quer que a sua filha venha se converter, você quer que seu irmão venha se converter, você quer que a sua irmã venha se converter, as pessoas da sua família, os seus parentes venham se converter, mas Deus, ele quer te usar para que eles venham ver em você um Deus grande e poderoso e eles venham se converter ao Senhor. O seu testemunho fará muita diferença. O seu testemunho, a sua atitude de fé, a sua determinação, sua confiança em Deus, sua vida com Deus em oração, consagração, a sua vida com Deus, a sua busca. Tem pessoa que quer atrair outras pessoas para a presença de Deus, sabendo que nem ela mesma tem uma vida com Deus. Como eu posso ganhar o meu filho para Jesus, fazer que o meu filho ama e adora Jesus e tenha vontade de estar na presença de Jesus, se ele vê em mim que eu não tenho isso? Se ele vê que eu falto, que eu falto nos cultos, que eu não levo as coisas de Deus a sério, se o meu filho vê que eu xingo, o meu filho vê que eu não tem nada ali, na verdade, de ser uma pessoa de Deus, como ele vai ser atraído, falar, como ele vai dizer, não, eu vou para a igreja porque eu vejo que Deus está na vida do meu pai, está na vida da minha mãe, eu vou para a igreja porque eu vejo que Deus está na vida do meu irmão, está na vida da minha irmã, e isso me atraiu, isso chamou a minha atenção, e eu percebi que essa vida não é para mim. Hoje eu vou seguir aquela vida que hoje eu sei que a vida do meu irmão é outra, a vida da minha irmã é outra, a vida do meu pai é outra, a vida da minha mãe é outra. O seu testemunho fará toda a diferença. Por quê? Os 300 homens seguiu a Gideão e obedeceu a ordem dele. Por quê? Porque eles queriam vencer? Porque ele já estava revoltado de não aceitar mais viver naquela situação? Ou porque ele queria lutar? Não. Ele seguiu Gideão porque ele viu em Gideão que Deus era com ele, que Deus tinha escolhido ele. E isso atraiu aqueles homens a seguir Gideão e seguir as orientações de Gideão.
E você pode ser um Gideão que vai vencer os problemas e vai atrair a sua família para Deus e estar com você lutando. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa mensagem em nome do Senhor Jesus.